Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao vivo diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Sou o Dr. Ítalo Marcilli, médico psiquiatra e fundador da Faculdade Mar Atlântico, a nossa faculdade. E aí, turma, beleza? Mais um dia aí, terça-feira hoje, exatamente, terça-feira, novembro, daqui a pouco feriadaço aqui no Rio de Janeiro. Galera, muito bem, não sei se vocês estão por dentro de um assunto, é um assunto que nunca cansa de me surpreender, que é o assunto do... Vamos lá. A maioria das pessoas não está minimamente informado sobre isso, né? Não sabe o que está acontecendo, não tem interesse, eu acho, para vocês aqui, eu acho, né? No final das contas, né? Mas o que acontece? Acontece que existe existem vários movimentos, né? Existem vários movimentos no submundo da internet, ok? Então são vários movimentos que algumas pessoas são mais atentas, né? A gente trabalha com isso, eu trabalho com isso, então a gente acaba estudando esse negócio. E são movimentos de euforia absoluta e com muito pouca capacidade de reflexão. Eu estava hoje mais cedo conversando com uma pessoa, né? E a gente estava falando sobre o assunto que ontem eu coloquei a foto da Dilma, né, no meu Instagram. Eu estava estudando lá um assunto específico, em concreto, bastante de noite, e estava terminando de assistir uma entrevista, né, italiana, né, de um assunto lá em concreto. Isso era bem de noite. Então, enquanto eu estava ouvindo a entrevista, eu falei, vou abrir aqui meus stories. Aí botei a foto da Dilma, né? Botei a foto da Dilma lá nos meus stories, abri uma caixinha e as pessoas começaram a falar, né, aquelas coisas que todo mundo, né, fala sobre a Dilma, né, do estocar o vento, saudar a mandioca, etc, etc. Beleza, é isso, dito isso, né? Dito que eu não estou aqui para defender a Dilma e para fazer uma apologia à Dilma, nada disso. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, existem duas formas de se posicionar na realidade, duas formas de estar na realidade. A primeira forma de estar na realidade é essa forma mais hoje disseminada, que é aquela forma de sou contra ou sou a favor, fazer piada de tudo que você não gosta, não acredita e fazer uma apologia à estupidez, à ignorância e à burrice interna, tá? Quando a gente pega, por exemplo, certas obras históricas de filosofia, e aí você pode ir lá para a mais famosa de todas, né, sei lá, a Suma Teológica, é uma das mais famosas, né? Talvez a mais famosa de todas, né? De teologia, a Suma Teológica, você vai ver que o próprio autor, São Tomás de Aquino, ele não trata o divergente, ele não trata aquilo que se opõe à tese com esse desprezo, né? Que idiota, né? Averroes é um idiota. Olha Averroes, idiota. Não é kkkk. Quer dizer, São Tomás de Aquino está ouvindo o que o Averroes está falando, fala, alguma razão deve ter para ele estar falando isso. A gente apreende aquilo que é consistente, descarta aquilo que de fato também, por exemplo, que veio da outra parte, que não tem consistência alguma, né, fruto absolutamente de estupidez ou de preconceito e tal, mas aquilo que é consistente você pega, estuda, articula com outro conjunto de coisas consistentes que parecem absolutamente opostas e a partir dessa conversa dialética a gente chega até um outro princípio, que é um princípio que ou é verdadeiro ou se você não conseguiu chegar na verdade do assunto ainda é bastante razoável, né? É mais sensato que os anteriores isolados, né? Agora, quando, por exemplo, as pessoas falam assim, Dilma, kkkk, eu falei, kkkk o quê? Tá rindo do quê? Né? É uma boa pergunta, é uma pergunta mesmo, tô falando, atenção, a Dilma é só um exercício mental, porque a maioria das pessoas não gosta da Dilma, a maioria das pessoas acha que a Dilma é estúpida, a maioria das pessoas acha que a Dilma é burra até não poder mais. E aí você para e pensa, tá, pode ser, pode não ser, né? Pode ser, pode não ser, né? Há dados, né? Há dados, por exemplo, quando ela foi ministra lá de Minas e Energia, a mulher é presidente do Banco Internacional de Desenvolvimento hoje, né? Do novo Banco do Desenvolvimento lá do BRICS, né? Aí a mulher falou certas coisas que você fala, estocar vento. Por exemplo, né? Eu não estou só para deixar claro que eu não estou, né, defendendo a Dilma, mas estou exercitando a inteligência. Estocar vento. Caralho. É claro que se isso for posto num corte, depois tiver uma música de palhaço, aquela musiquinha do circo, né? Aquele corte, estocar vento. Eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer. Falei, energia eólica, né? O vento traz energia, você estoca a porra da energia eólica em bateria. Qual que é a graça disso, né? Não sei, sei lá, não acho graça nenhuma. A mulher falou um negócio lá que, claro, quando você é isolado, aí você bota em várias sequências, e aí tudo pode ficar engraçado, né? Dependendo do corte, qualquer coisa fica engraçada. Dependendo do corte, meu filho, uma pregação do Rui Barbosa, um discurso do Rui Barbosa fica engraçado. Dependendo do corte, um sermão de São Bernardo fica engraçado e tosco. Quer dizer, dependendo do corte, qualquer coisa fica estúpida. Uma outra menina me explicou, estou falando sobre exercício de inteligência e tipo de pensamento dialético, né? Uma outra menina agora me pergunta assim, Ítalo, só a sua opinião importa, me fala sobre esse negócio da escala dos trabalhadores, 6x1 ou 5x2 e tal. Eu falei, olha, posso falar, posso dar palpite, posso falar o que você quiser, não é palpite, né? Posso comentar sobre o assunto agora. Se essa coisa é interessante para você, existe uma estratégia, existe a estratégia de ir lá no jornal
e querer saber o que o jornalista está falando. Então, uma estratégia que é ver o seu parlamentar de estimação. Aquele seu parlamentar que você gosta mais, o senador que você gosta mais, o deputado que você gosta mais, é o que ele está falando daquilo. Beleza. Pessoal, só que vocês não podem esquecer do seguinte, jornal, né? Hoje em dia jornal, ele vende notícia, não é isso? E notícia é uma mercadoria. Jornal é uma empresa gigante. Existe uma baita competição, não existe mais monopólio da notícia. Quando não existe mais o monopólio da notícia, claro, tem a parte boa disso, tem a parte ruim disso. Como tudo na vida, tudo nesse mundo material que corre, que se decompõe, que degenera, que a ação do tempo impacta, é assim que funciona. Tem a parte boa e tem a parte ruim. Claro, a parte ruim de não ter o monopólio é uma. A parte boa de ter o monopólio é como tudo. Então é evidente, a notícia vira mercadoria. E como toda mercadoria, você tem uma baita empresa que precisa existir, precisa vender. E para vender tem que agradar o eleitorado, né? Tem que gerar polêmica, tem que... Então, porra, você vai, né? Você vai acreditar, não é acreditar, o jornal ele te informa de algo, de uma parte da história. Assim como o parlamentar, a mercadoria parlamentar é o voto dele, né? O voto dos seus eleitorados. Então ele vai estar jogando para a base dele. Por exemplo, nesse caso em concreto da PEC lá, do 6x1 ou do 5x2, o que você teria que precisa saber esse assunto minimamente, precisa ter minimamente ali uma capacidade de estar instalado na realidade, entender o que está acontecendo e poder emitir uma opinião sensata ou com o mínimo de razoabilidade. Você deveria fazer ler a PEC. Você vai ler a PEC. Né? Você vai saber qual que é a matéria que está sendo proposta, não é isso? Vai ler a PEC. Depois, você vai ter que ver as partes diretamente interessadas no assunto, a saber, sindicatos, que provavelmente é quem faz a pressão. Os sindicatos, não é isso? Os sindicatos que estão olhando, né, para aquelas demandas ou para fazer, né, para atender as demandas mais imediatas do proletário, né, do proletariado. E depois das associações, das federações de indústria e associações de comércio, que estão do outro lado, né, da história, que estão olhando para a coisa por um outro ângulo. Então você vai articular esses três pontos. A própria redação do texto, a pressão, as atas, as conferências, etc., o que os sindicatos estão demandando e as federações de indústria e associações de comércio. Você vai fazer a articulação disso, depois você vai para o mundo real, vai perguntar para os trabalhadores de uma outra categoria. Né? Então você vai ter a experiência real também, claro, absolutamente cortada por um viés, que é o viés do teu conhecimento, dos teus contatos pessoais. A partir disso, né, você vai tirar uma primeira conclusão. Depois você vai confrontar essa conclusão com outros países, outros estados que têm níveis de desenvolvimento muito superiores ao nosso. Depois outros estados que têm níveis de desenvolvimento muito inferiores ao nosso. Depois estados que têm nível de desenvolvimento mais ou menos semelhantes ao nosso. Depois estados que tinham nível de desenvolvimento semelhantes ao nosso e prosperaram. Os que tinham nível de desenvolvimento semelhantes ao nosso e regrediram. Atenção, eu quero dizer o seguinte, para você ter uma opinião acerca de um assunto pequeno, né? Pequeno no sentido de que, bem, é um assunto entre tantos assuntos possíveis, que é o assunto lá da escala dos trabalhadores, 6x1 ou 5x2. Você veja o esforço intelectual que é necessário para você chegar a um tipo de conclusão razoável. Não é nem a verdadeira ou certa, provavelmente é razoável, uma conclusão sensata sobre o tema. Agora, você sabe que ninguém fez isso. Em geral, em nada do que está sendo opinado. Né? A pessoa não opina sobre nada. Né? Quer dizer, a pessoa não opina sobre nada, a pessoa não investiga nada e opina sobre tudo. Né? A coisa da ontem, que eu botei a foto da Dilma, anta, kkkk. Aí algumas outras pessoas falam assim, olha, tem um professor meu que trabalhou com ela e falou que é uma mulher muito inteligente. Uma outra escreveu para mim assim, eu peguei um voo, sentei atrás da Dilma, estava lendo no Kindle um livro em francês. Aí eu penso, quantas dessas pessoas que estão opinando kkkk, que anta, conseguem ler um livro em francês? Né? Pronto. O que eu digo assim, se tem um dado, a realidade está te oferecendo um dado que você não pode escapar dele. Falar, a mulher é livre francesa, a mulher foi ministra, a mulher é presidente do Banco Internacional, né, do novo Banco de Desenvolvimento, do BRICS. A mulher propõe uma moeda de reserva, né, específica, agora única, dos países do BRICS. Fala, caralho. É uma facilidade de falar merda que vocês têm, que é um negócio assim que é inacreditável. Aí aparecem esses movimentos, né? Que era o que a gente estava falando no início desse nosso encontro de hoje. A gente aparece esses movimentos que são movimentos que têm certeza sobre os negócios, uma certeza escandalosa sobre tudo. Por exemplo, o movimento dessa galera que fala agora que o homem tem que se emancipar, que o homem tem que provar o seu valor, que o homem tem que provar o seu valor o tempo todo, de que na verdade o homem é mais oprimido do que as mulheres são, né? Porque o homem, eles dizem, as mulheres já nascem sendo valorizadas, o homem precisa conquistar o seu valor ou provar o seu valor no mundo. Eu falei, caralho, meu irmão, onde é que esses malucos vivem? Onde é que esses malucos moram? Que porra de conhecimento histórico, que loucura, que loucura. O sujeito estão revoltado com a condição humana. Né? Independente se é homem ou se é mulher, os caras estão revoltados com a condição humana. A condição humana é essa, meu amigo. Se você nasce e não se esforça, tu vira mendigo, porra. Aí alguns nem viram, e outros viram, entende? Quer dizer,
Se você nasce, você não se esforça, você vira pelo menos um mendigo moral. Isso aí você vira assim, com certeza, né? Quer dizer, é necessário esforço diário, né? É necessário esforço diário para você conseguir um pouco mais de virtude, é necessário esforço diário para você conseguir ser um pouco mais gentil, cordial, trabalhar melhor, cumprir suas tarefas, suas funções, teu dever, etc. É necessário esforço diário, porra, para homem e para mulher. Agora, a carga histórica em cima de mulher, porra, galera, é um pouquinho maior, né? Ou não? Você não nota isso no dia a dia, você não consegue notar isso. Privilégio, claro, a gente tem mais privilégio, às vezes o homem tem mais privilégio, isso vai depender, vai variar a história. Época medieval, né? Mulher não mandava em nada, o pessoal fala isso. Depende do que parte do mundo você está falando, porra. Mais uma vez, pronto. Pra você ver que eu não tô do lado da feminista, não tô do lado do machista, não. Em geral, eu não tô de lado nenhum, por isso que todo mundo fica puto comigo o tempo todo. Mas, porra, eu tento estar do lado da inteligência, mais ou menos, né? Mais ou menos, tentando esforçar, né? Fazer o esforço da minha, né? Tentar ficar um pouco mais inteligente, tentar ficar menos burro, né? É possível fazer isso, se você quiser. É possível. Agora, a mulher, por exemplo, época medieval, a mulher não mandava em nada, etc. Então, depende da parte do mundo que você está falando. Você pega o Império Mongol, por exemplo, a palavra é do próprio Gengis Khan, né? O próprio Gengis Khan, ele botava, né? As filhas dele casavam lá e elas que tocavam conta, elas que tomavam conta lá da parte feudal do reino específico conquistado. E os maridos dela iam lá morrer na guerra e pronto. Quer dizer, elas tinham um poder absolutamente superior a todos os demais, eram mulheres, né? Quer dizer, então, mas só por isso você vai dizer também que a gente, na verdade, na época medieval, o que acontecia era o matriarcado e não o patriarcado. Eu falei, caralho, depende do momento histórico, depende da região geográfica que você está falando, depende, porra, às vezes da família em concreto, como é isso, né? Quer dizer, a experiência básica nos dá essa informação. Quer dizer, há famílias que, claro, a ascendência da família está na mão de um sujeito específico que é homem. Há outras famílias que a ascendência está na mão de uma mulher que é mulher, né? De um sujeito específico que é mulher. Essa coisa não é... Pronto. Existem linhas mestras, mas a realidade concreta, ela em geral se impõe. O que acaba obscurecendo a capacidade da inteligência de uma instalação real no mundo é quando você toma partido de uma coisa de modo irrefletido, sabe-se lá por qual motivo. Eu vou dizer qual motivo. O motivo é o seguinte, em geral vocês se enfiam em bolhas específicas de informação e são retroalimentados só por informações que ficam validando e revalidando teses que sequer são suas, porra. Que você não parou para refletir minimamente. O sujeito que quer ter inteligência, que não quer ser um sujeito assim que o vento bate, vai para um lado, o vento bate, vai para o outro, nem sabe para onde está indo, esse sujeito ele tem que fazer um esforço um pouco de ler outras coisas, de estudar outras coisas, de ouvir outras coisas, de ver outros filmes, de conversar com outras pessoas, né? Isso é o evidente, é o óbvio, né? Agora, quando a gente está numa dinâmica de mídia de massa, né? Quando a gente está numa dinâmica de internet, por exemplo, né? O sujeito nem repara, mas as redes de associação, né? As redes mentais de associação, elas vão se tornando tão duras, né? Elas vão se tornando tão opressivas que os sujeitos, que as pessoas, vocês que eu estou dizendo, né? Não reparam que já não conseguem mais pensar sozinhos. Quer dizer, é como se vocês fizessem micropensamento, como se fossem ratinhos mesmo. São micropensamentos de instalação imediata, porque vocês acham que vocês estão com risco de vida, precisam sobreviver. Então, eu preciso rapidamente falar que a fulano é mal, ciclano é bom. Recentemente aqui, eu sou professor, né, aqui da faculdade também, além de dono da faculdade, sou professor da faculdade, estava aqui estava dando aula para os alunos da psiquiatria, né, o pessoal da psiquiatria. Aí chegou o pessoal da psiquiatria, estava ali, né, um dia inteiro, eu fico com eles às vezes o dia inteiro, a manhã inteira, né, de 8 da manhã, 1 da tarde, 2 da tarde, 6 horas dando aula de psiquiatria, e a gente não dá, ali eu não dou aula só de psiquiatria farmacológica e tal, mas da grande psiquiatria, da terapia, etc. E aí teve um certo momento que eu comecei a falar do Freud. E algumas pessoas da sala, a verdade a maioria, começou a se incomodar, como se eu tivesse... Se incomodou por quê? Porque eu estava defendendo o Freud. Eu falei, caralho, a gente está numa universidade, porra. Não é que eu estou defendendo o Freud, nem atacando o Freud, eu estou tentando explicar para vocês o que é o Freud. Aí o pessoal fala, mas o Freud não é mal. O pessoal pergunta, caralho, galera, que pensamento infantil da porra. Quer dizer, o Freud é mal ou bom? Eu falei, meu filho, eu não sei. Eu não era confessor do Freud, eu não era amigo pessoal do Freud, eu não, sei lá, não convivi com o Freud. Eu li as meia dúzia de cartas que ele escreveu, né, para o seu amigo Zilberstein, né, a gente ia começar a aprender uma parte da personalidade do Freud lá atrás. Agora, pronto, as pessoas não entendem o seguinte, óbvio, quando a gente está numa comunicação de massa, muitas vezes a gente tem que simplificar a história para fazer uma orientação primária. Quer dizer, a gente traça uma linha no chão e fala, olha, pessoal, é mais ou menos assim, tá? É mais ou menos assim, esquerda é isso, direita é aquilo, Freud é aquilo, Freud é aquilo, só que, porra,
Eu gostaria de contar com a inteligência dos senhores que vocês entendam que isso aqui é comunicação de massa, isso aqui é uma primeira orientação acerca do assunto, uma primeira orientação acerca do assunto, só para mais ou menos te instalar no início do debate agora. Não tire conclusões completas e complexas acerca de temas que você não está minimamente interessado, né? Quer dizer, por que carambas você tem essa virulência de defender ou atacar algo que você nunca foi lá ver que coisa é essa, entendeu ou não? Né? Então, o Freud, por exemplo, eu comecei a explicar, fiquei 6 horas falando sobre o Freud, as pessoas começaram a ficar nervosas porque eu estava defendendo o Freud. Não é que eu estava defendendo, eu estava explicando a consistência daquilo que ele explicou, porra. Né? Estava explicando a consistência daquilo que ele entendeu, estava explicando a consistência daquilo, da utilidade da proposta, da metodologia de abordagem psíquica dele. Naturalmente, a gente falou, ué, então o Freud é bom? Eu falei, caralho, mas não entendeu nada. Sei lá, cara, veja bem, a gente está dentro do ambiente universitário, porra. Né? Vamos concluir esse assunto, vamos explorar esse assunto, não é bom ou mal, serve para isso, não serve para aquilo. Tem consistência nisso, não tem consistência naquilo. Epistemologicamente isso aqui tem sentido, tem rigor ou não tem rigor. Eu falei, porra, né? Eu entendo que o debate público, né, ou as manifestações públicas, como por exemplo estas lives, a gente não tem tempo para explicar isso tudo, né? É evidente. Então, em geral, o que eu fiz nas minhas comunicações públicas? Em geral, eu colocava o quê? Os centros da discussão e tento botar o olhar de vocês no lugar correto, ou para o lugar correto. O que é o lugar correto? Porra, o lugar correto é um lugar de calma, um lugar de capacidade dialética, o lugar correto é um lugar de, porra, tem certas coisas que de fato você não precisa, tem certas coisas que já foram debatidas, já foram explicadas. Quer dizer, por exemplo, eu falo, mas veja bem, por exemplo, né? Veja bem, é bom ter virtude ou não é bom ter virtude? Não, esse tipo de assunto não se coloca, porra, é óbvio que é bom ter virtude. E é ruim não ter virtude, pô. Tem coisas que são evidentes, né? Quer dizer, no sentido de que esse é o princípio, esse é como se fosse o axioma da discussão. Então, assim, em geral, preste atenção nisso aqui, em geral, eu sou duro, né? Eu sou direto, né? Eu não deixo margem para aquelas questões que são axiomáticas, né? Que são, assim, o ponto de partida de qualquer discussão que se pretenda sensata. Agora, aquilo que não é axioma, que não é um axioma, mas que é uma constatação posterior a articulação das diferentes linhas, você pode ver que, em geral, é aí que vocês ficam confusos, é aí que o pessoal fica puto comigo, no fundo, é aí que se levantam motins contra o Ítalo, é aí que o pessoal não sabe se o Ítalo tá de um lado ou tá do outro. Fala, porra, caralho, a gente tá aqui numa discussão, né, pública. Eu não vou torcer minha inteligência, né? Eu não vou mesmo torcer minha inteligência, eu não vou torcer, né, a capacidade humana porque eu quero uma multidão de gente batendo palma, né, e de modo ignorante, dizendo é isso mesmo. Falei, isso mesmo o quê? Tu não estudou o assunto, não sabe nada. Né? Então, porra, era muito fácil eu vir aqui e falar, por exemplo, da PEC, caga uma regra, não sei o que, não sei o que. Você pode reparar que isso nunca foi feito. Cagar uma regra da PEC, não sei o que, a PEC, não sei o que, a PEC. Meu filho, vai você estudar e vai saber o assunto lá, porra. Né? O que eu poderia era realmente, posso compartilhar o trajeto dialético que eu fiz acerca de um tema. E essa aqui foi, né, uma conclusão razoável que chegou acerca desse assunto. Agora, faça isso você se o tema é interessante para a tua vida, não é isso? Aí você faz isso se o tema é interessante para a tua vida. Quer dizer, existe me parece, ok? Me parece que a maioria das pessoas não estão minimamente interessadas em nada disso e se contentam em viver como ratos. Se contentam em viver com microdecisões tomadas porque existe uma opressão absoluta da sua própria inteligência e essa opressão hoje em dia ela não vem do terror armado, a opressão absoluta da inteligência ela vem dessa enxurrada de informações não unívocas, mas essa enxurrada de informações todas semelhantes entre si que em geral os algoritmos te levam, né? Te induzem a ter uma impressão específica. Por exemplo, né, quando, sei lá, o Lula ganha e o Bolsonaro perde, mas como? É impossível! Eu ouvi as pessoas falando isso. 100% das pessoas que eu conheço vão votar no Bolsonaro. Como ele pode? É claro que isso aí... Cara, vocês não têm a mínima de capacidade de perceber mais ou menos como o mundo está disposto, mais ou menos uma capacidade de perceber que existe uma coisa chamada algoritmo, né? E que é evidente que você vai ser alimentado daquelas coisas que você já gosta de consumir. Agora, se você dá um passo pro lado e olha para o atendente do McDonald's, você fala, cara, esse cara não vota no Bolsonaro, porra, esse cara vota no Lula. Quer dizer, o mundo real tá te dizendo que a porra é múltipla mesmo. Quer dizer, o cara do Bolsonaro vota... Vai no show da Anitta, você acha que o show da Anitta é lotado, você acha que o pessoal do show da Anitta vota no Bolsonaro, porra, né? Cacetada. Aí você fala, mas é impossível. Nas manifestações não tem ninguém lá na rua a favor do Lula, mas todo mundo a favor do Bolsonaro. Eu sei, meu filho, mas para pensar, show do Pablo Vittar lotado, show da Anitta lotado. Aquilo é o quê? Você acha que aquilo ali é eleitor de quem? Né? Quer dizer, o mundo real, ele está te mostrando a realidade. O mundo real, ele está te mostrando os fatos, mas você, por algum motivo,
que é um motivo de sobrevivência quase, é falso isso, né? Mas evocam-se os circuitos cerebrais antigos, né? Primitivos da tua cabeça. Você está sendo atacado por informação de celular, de internet, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aquilo vira o mundo para você, e aí você precisa ajustar a tua orientação dentro daquilo. O que é loucura, evidentemente. Vocês vão adoecer, é óbvio que vocês vão ficar malucos. Vão ficar todos malucos. Então, assim, uma das funções de eu vir aqui, né, me prestar, a parar meu dia, ficar 20 minutos todos os dias falando com você, é tentar um pouco, dar o mínimo de capacidade, porra, ter um respiro para que você possa pensar um pouco, né? E voltar a ter uma certa mobilidade da inteligência que consiga articular o contrário, né? O que você tem, o contrário que você tem, e tirar uma conclusão razoável, pelo menos. Eu não estou nem dizendo que você vai conseguir tirar uma conclusão verdadeira, uma conclusão razoável, que vai ser mais um ponto mais fiável de orientação no mundo. Ok? Fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.